Optando o réu por ficar em silêncio, o juiz pode prosseguir com o interrogatório para fazer constar em ata as perguntas suas, do próprio juiz e do Ministério Público. Chegou no interrogatório, passou daquela primeira parte do interrogatório de qualificação civil do réu. Quando o juiz vai iniciar o interrogatório, o réu, devidamente informado pela sua defesa técnica, diz o seguinte, e tanto o próprio réu pode apontar isso, como a sua defesa técnica. A defesa, seja ela pessoal ou técnica, avisa para o juiz: Excelência, o réu ficará em silêncio. Em relação, porém, a todas as perguntas que lhe forem formuladas. O réu deseja exercer o seu direito. Ele não quer responder nada. Ele quer ficar em silêncio durante o interrogatório integralmente. O juiz deve imediatamente encerrar o ato, fazendo constar o réu ficou em silêncio. Ou o juiz pode prosseguir no interrogatório para fazer constar na mídia audiovisual ou na ata da audiência as suas perguntas e também as perguntas do Ministério Público. Vamos imaginar aqui um caso de tráfico de drogas. Começou o interrogatório, o réu já diz para o juiz: Excelentíssimo senhor juiz, ficarei em silêncio. Não quero responder a nenhuma pergunta. O juiz compreende, diz perfeitamente. O senhor tem sim o direito de ficar em silêncio, mas aqui eu lhe darei distintas e diversas possibilidades para que o senhor talvez volte atrás e decida exercer a sua defesa pessoal. E o juiz prossegue fazendo perguntas. O juiz pergunta: a droga era sua? E o réu, em silêncio, ou dizendo para o juiz: juiz, eu quero ficar em silêncio. Réu, a droga foi encontrada na sua casa, junto de uma balança de precisão. E também foi encontrado um caderno com algumas anotações. De que natureza eram aquelas informações? Por qual motivo você tinha na sua casa uma balança de precisão? Juiz, eu quero ficar em silêncio. A defesa técnica, nesse momento, o advogado, defensoria pública, diz: Excelentíssimo senhor juiz, o réu já disse que quer ficar em silêncio. O juiz pode dizer para a defesa: doutor, eu não vou violar o direito do réu de ficar em silêncio. Não irei compeli-lo, não irei obrigá-lo a falar se quer se omitir, se quer ficar em silêncio. Mas eu posso sim prosseguir com o interrogatório para fazer constar em ata as perguntas não respondidas. Isso é possível? É possível o juiz prosseguir fazendo constar na ata ou na mídia audiovisual as suas perguntas e também as perguntas do Ministério Público? Vejamos agora na sequência. Vejam só. De acordo com a redação originária, ou seja, a redação originária de 1941 do Código de Processo Penal, o seu artigo 191 dispunha da seguinte forma: consignar-se-ão as perguntas que o réu deixar de responder e as razões que invocar para não fazê-lo. Esse dispositivo, conforme anotei para vocês aí na tela, refletia o cenário normativo daquela época, o cenário político, jurídico daquela época, em que o silêncio, de acordo com o artigo 186 do mesmo Código de Processo Penal de 41, poderia sim ser interpretado em prejuízo da defesa. Ocorre que, no ano de 2003, e somente no ano de 2003, a Lei 10.792 alterou alguns dispositivos do Código de Processo Penal a respeito do interrogatório e simplesmente eliminou essa possibilidade. Eliminou essa possibilidade de se consignar as perguntas após o réu ter manifestado que irá ficar em silêncio. Nós temos, no Código de Processo Penal Militar, que também tem um nascedouro, muito parecido com o Código de Processo Penal Comum de 41. Vamos lembrar que o Código de Processo Penal Militar
é adotado em conjunto pelos representantes máximos das Forças Armadas, imposto por um decreto-lei de 69, e ainda consta a redação originária. Artigo 305, parágrafo único. Consignar-se-ão as perguntas que o acusado deixar de responder e ainda as razões que invocar para não fazê-lo. Naquela época, e na Justiça Militar até hoje, se o réu não quer responder uma pergunta, ele ainda deve justificar por que não quer responder aquela pergunta. Não parece evidente o motivo pelo qual se consignava ou ainda se consigna as perguntas formuladas pelo juiz e pelo Ministério Público? É muito claro: constranger o investigado. Mostrar que aquilo que ele está fazendo na audiência é um absurdo, que aquilo irá sim prejudicá-lo. Mostrar para o investigado, para o réu, para o acusado, a cada pergunta, o absurdo que ele está fazendo. Quase que para o réu acreditar que o seu silêncio é uma ofensa para a justiça criminal. E vejam só, embora o Código de Processo Penal, conforme vimos, tenha sido alterado em 2003, há 20 anos, e eliminada aquela possibilidade de se consignar as perguntas não respondidas, muitos juízes e também comissões parlamentares de inquérito insistem em admitir a prática de consignar as perguntas não respondidas. Nós temos assistido, nos últimos tempos, a algumas CPIs, e isso deverá ser explorado com maior profundidade, e isso não vai demorar. Em várias comissões parlamentares de inquérito, em que algumas pessoas são convocadas na condição de testemunha, mas, na verdade, como elas também são investigadas, seja naquela própria CPI, seja em processo penal, cuja persecução penal se refere também àqueles fatos, eles conseguem habeas corpus preventivo no STF para que fiquem em silêncio em relação às perguntas incriminatórias. E nessas comissões parlamentares de inquérito, além de alguns deputados, senadores ofenderem os investigados, e não pode fazer isso. Na verdade, o que muitos parlamentares fazem é já deixar o celular devidamente posicionado, para que depois mostre aos seus eleitores, para que publique nas redes sociais que conseguiram constranger aquela pessoa, que encaminharam diversas boas perguntas e a pessoa não conseguiu responder. Isso, na minha compreensão, está errado. Seja na CPI, seja no momento do interrogatório na polícia ou em juízo. Na CPI é um pouco mais problemático, porque algumas pessoas não têm direito a um silêncio pleno, mas tão somente às perguntas que possam lhe auto-incriminar. Mas falando especificamente sobre a conduta de juízes e delegados, não pode consignar as perguntas. Essa é uma prática autoritária. É uma prática que estava na redação originária do Código de Processo Penal e foi eliminada. Mas qual deve ser a consequência dessa conduta? Primeiro, vamos aqui recordar que esse assunto, em que pese a sua relevância, nunca foi discutido com mais profundidade na jurisprudência dos tribunais superiores. No STF, fiz uma pesquisa e não encontrei qualquer discussão a respeito. Não estou afirmando que nunca foi discutido. Nunca foi discutido com profundidade e lateralmente discutido no Supremo, não encontrei nenhum julgado. No STJ, fiz uma busca. Encontrei o HC 21.278, do ano de 2002, anterior, portanto, àquela alteração legislativa de 2003, em que o STJ admitiu que se possa consignar as perguntas. Há ainda uma decisão monocrática do ministro Félix Fischer, de 2018, que não identificou nulidade nessa prática no plenário do júri. Recurso especial 1732-504. Aliás, vejam
o efeito não apenas constrangedor, mas indutor de uma parcialidade negativa dos jurados, se isso ocorre no tribunal do júri. O juiz faz uma pergunta, o réu já diz: ficarei em silêncio. E depois não apenas juiz, mas também a acusação insiste em tão só formular as perguntas para que sejam consignadas na ata da audiência ou na mídia audiovisual. E com isso, os jurados, assistindo a cada pergunta, o réu, de alguma forma, abrir mão do seu direito de se defender. Esse é o momento por excelência em que aquele brocado, que aquele conhecimento popular de que quem cala consente, muito provavelmente irá quase que determinar uma presunção de culpa do acusado. Vamos lembrar ainda sobre esse assunto que no ano de 2019, com a nova lei dos crimes de abuso de autoridade, o seu artigo 15, parágrafo único, inciso 1, tipifica como crime a conduta de prosseguir com o interrogatório de quem tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Para mim, essa conduta de juiz, Ministério Público, CPI, delegado, se amolda perfeitamente a esse tipo penal. O legislador, quando adotou a nova lei dos crimes de abuso de autoridade e estabeleceu essa figura criminosa, evidentemente, em pleno 2019, não estava imaginando com a expressão continuar no interrogatório, obrigar o réu a responder. Compelir fisicamente ou psicologicamente o réu a responder as perguntas. Estava imaginando, dentre algumas condutas, justamente essa, de a autoridade que preside a ocasião do interrogatório, após informada de que o réu ficará em silêncio, continua com o ato, consignando as perguntas. E no mesmo sentido do meu entendimento, eu trago a lição do professor Renato Brasileiro. Renato Brasileiro afirma o seguinte: é dentro desse contexto que deve ser compreendida a nova figura delituosa introduzida pela nova lei de abuso de autoridade, cujo artigo 15, parágrafo único, inciso 1, criminaliza a conduta do agente público que prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. De maneira contundente, o novo tipo penal esclarece que, uma vez feita a opção livre e voluntária pelo direito ao silêncio, seja em relação ao todo, seja de maneira seletiva, a exemplo do que ocorre quando responde apenas às perguntas formuladas por seu defensor, impõe-se a imediata interrupção do ato, sem a formulação de mais nenhum questionamento. Toda e qualquer tentativa de dar continuidade ao ato poderá, doravante, tipificar a figura delituosa em análise, desde que, logicamente, presente o elemento subjetivo especial. Encerramos esse assunto importantíssimo sobre o direito ao silêncio